Olá, candidata, candidato. Vamos abordar mais um tema, o módulo 11 de preparação emocional. Bem, de uma forma até equilibrada, né? Eu convido vocês a pensarem, a refletir sobre aqueles ataques, né, que acabam vindo, né, das pessoas com relação ao projeto profissional que você tem, né? Então, vamos acompanhar aqui. O ambiente social que você vive, todos nós temos uma família. Nós somos membro, aliás, não é? De uma família. Nós somos membros de grupos que nos identificam. Então, não só a família nos identifica, mas a escola que você estudou, todo o seu período, né, acadêmico, a faculdade, e os amigos que você fez, os colegas que você fez. Afora isso, você tem amigos do clube, amigas de algum curso que você fez e tudo mais, né? Você ingressa numa escola preparatória, você faz parte de um grupo e de vários cursos, né? Quem está nesse segmento de carreira pública acaba conhecendo também aqueles que estão no mesmo processo de aprovação que você, não é? Então, aqui nós temos os irmãos, os pais, os primos, os sobrinhos, que vão compor essa sua rede social. Aí nós vamos ter aqui a escola preparatória, que eu estava dizendo, né? Que você também vai fazer aí uma fonte fértil de troca não só afetiva com alguns, mas até é um local onde você se baliza, né? Onde você está progredindo e vendo os seus colegas evoluindo com você, né? O próprio trabalho, né? Então aqueles candidatos que estão atuando e se dividindo entre um trabalho em algum período do dia e somado aos estudos, né? Colegas em geral, amigos, sejam amigos de infância e tudo mais. Agora vocês imaginem que essas redes de relações todas, elas provocam em você emoções, reações, sentimentos, constatações, produzem pensamentos, não é? A partir das trocas que nós temos. Então aqui, se tem um desses ambientes que lhe causa estresse, qual seria, né? Qual ambiente costuma lhe causar mais ou maior estresse? E como é que você tem reagido nesses ambientes? Como é que você sobrevive a eles? Existem, desenvolvendo o trabalho que eu faço no curso FMB, com preparação emocional de candidatos, atendendo candidatos, no trabalho que faço há 5 anos, veja bem, quando você reage a esse ambiente, tem muitas pessoas que evitam se aproximar de determinadas pessoas em razão dos comentários que elas fazem. Tem pessoas que evitam determinada prima ou tia, ou não vai num compromisso familiar, esses compromissos sociais familiares, em razão das comparações que vão surgir, ou de, em mais um ano, ela ser questionada, mas ainda não passou? Mas, puxa, mas você não vai pensar em outra coisa? Agora que você já está 1 ano estudando, se você não passou nesses concursos, você não vai desistir? Então, esse tipo de comentário, né, causa muito mal-estar. Então, dependendo desses ambientes aqui, né, até mesmo dentro de uma escola preparatória, existem pessoas inconvenientes, pessoas que seriam tóxicas, pessoas desagradáveis. Muitas vezes, dentro de uma família, existe até a comparação. Dentro de uma família legal,
um irmão que compete com você, uma irmã que compete com você, pais que muitas vezes distinguem um filho de outro, praticamente movimentando as relações dentro da casa a partir daquele que seria o eleito da mãe, o eleito do pai, e assim, em decorrência, aquele que estaria buscando o concurso e tendo o retorno na medida da sua evolução, ele se veria assim inferiorizado. Então, muito acontece em famílias, é importante abordar esse tema aqui com vocês, que famílias não percebem que estão, digamos, que estão agredindo aquele membro que está diante de um propósito, que está diante de um desafio, que está buscando uma colocação profissional através dos seus méritos, dos seus próprios valores, que está buscando um reconhecimento através do saber, né, da excelência. Então, veja bem, muitos pais não sabem reconhecer em seus filhos essa excelência. Eles entendem que ele estuda, e cobram dele uma performance, um resultado efetivo. Ah, mas você não passou? Ah, então acho bom você começar a pensar em fazer outra coisa. E isso, muitas vezes, para aquela candidata, aquele candidato, é igual a não ser visto, é igual a não estar sendo respeitado, é igual a não estão me apoiando na decisão, não estão me apoiando no caminho que eu escolhi. Então, veja bem, isso por si só já se torna um grande mal-estar para aquele que quer viver esse processo de aprovação e precisa com tranquilidade, com serenidade, com reforço, com apoio, com uma rede, digamos, familiar e dos amigos e dos próprios colegas da escola preparatória que te incentivam, que te dão reforço, ou seja, que ajudam você a brilhar, né? E que não se incomodam, que você se ilumina a cada vez que você dá corpo àquilo que você deseja se tornar, né? Então, que pessoas geralmente lhe atacam, também é importante você identificar. Porque se você precisa reagir diante delas, você precisa saber quem cortar, quem evitar, quem, digamos, reagir a ponto de anular a força que esta pessoa tem sobre você, que é uma força negativa, né? E o impacto que esses comentários causam. Então, nós estamos falando aqui, os sentimentos são os mais variados. No entanto, muitas vezes a candidata e o candidato se sacrificam, ou seja, abrem mão do seu espaço social, abrem mão de uma convivência, muitas vezes em determinados círculos dentro de uma própria escola, onde você estuda, onde você se prepara, não é? E onde a forma que você é visto vai influenciar em muito na movimentação dos outros em relação a você. Bem, se nós então identificamos que ambiente costuma lhe causar maior estresse, que pessoas são as que você percebe que atacam essa posição que você está na vida no momento, né? Essa condição que você está. Que pessoas são essas e que impacto, que tipo de sentimento, que tipo de emoção isso suscita em você. Então vamos entender aqui os ataques, né? Aqui. Os ataques, eles podem ser verbais, os ataques podem ser através do olhar, um olhar mau, um olhar ruim, um olhar que te reprova, não é? Um ataque pelo isolamento e pela exclusão, ele é praticamente geográfico, né? Quando alguém se incomoda com você e sabe que você é um candidato forte e competente,
ela tanto pode ter uma estratégia de aproximar-se de você, até porque ela quer fazer parte do grupo dos bons, como se ela se incomodar com você, ela vai fazer com que você se sinta excluído do grupo. Então, a reação do incompetente é excluir o outro, que no caso é competente aos seus olhos, mas que ao invés dele reconhecer o outro colega, o outro candidato como excelência, ele vai criar uma atmosfera de grupo, ele vai se cercar de um grupo e vai utilizar desse poder que ele vai angariar para isolar, no caso, você. Tá? Então, isso é uma estratégia. A do olhar também, porque o ataque do olhar, ele é um ataque de intimidação. Né? Então, se eu olhar de cima, né? Quer dizer, quem é você? Né? É um mau olhar. Se você faz uma pergunta, por exemplo, em sala de curso preparatório, existem aqueles que vão olhar feio, como se você ousa falar. Sim, você vai ousar falar. Quando você tiver questões para fazer, você tem que fazer. A condução das aulas de um curso está nas mãos do professor. Portanto, não é o seu colega que vai balizar, digamos, o seu comportamento, que vai aprovar ou reprovar. Então, intimidações pelo olhar, elas acontecem no corredor, elas acontecem no seu grupo, no clube que você frequenta, até mesmo no grupo de futebol, no churrasco entre os amigos, na família, com os parentes, né? Você tem olhares de reprovação, e isso vai acontecer porque, de alguma maneira, se você mostrar um certo bem-estar, se você mostrar o seu engrandecimento pelo caminho escolhido, né? Isso vai mexer, isso vai incomodar aquelas pessoas que não são ousadas, que não se esforçam para nada, que não criam, que não geram nenhum movimento na própria vida. Então, volto a dizer o seguinte, pessoas que pensam de forma linear são pessoas cartesianas. Como elas não são pessoas que são capazes de se movimentar e pensar a vida de uma forma mais complexa, no sentido do enriquecimento, ou seja, pensar a vida com novas possibilidades, ela vai tentar te enquadrar dentro da forma de pensar dela cartesiana. Então, tudo que você fizer que for diferente, como estudar para concurso, é algo diferente. Por que é diferente? É diferente da carreira privada? É evidente que é. Na carreira privada, você vai lá, é selecionado também, né? Mas você vai verificando o seu progresso na medida em que você desenvolve um trabalho. Muitos dos trabalhos, eles já estão delimitados, ou seja, você não teria ascensão. Na carreira pública, qual a diferença? Na carreira pública, você tem que iniciar já provando que pode estar lá. E os marcadores, né, a evolução do seu progresso, ela praticamente ela é vivida, ela é incorporada no progresso do candidato. Então, são situações muito diferentes, porque na carreira pública envolve performance pessoal. Na carreira privada, você está também ao sabor do querer dos outros. Se você tiver uma rede de sustentação, se o seu trabalho for apreciado, porque se não for apreciado, você está desligado, né? Então, são algumas das diferenças, né? Não a única. Mas vamos lá, que outros tipos de ataques? Ataques pelo riso, né? Riso e o cochicho, que é uma forma de você chegou lá na festa da família ou na festa dos colegas e eles sabem que você estuda para um concurso aí de magistratura, de MP, ou que você diz que está buscando, então eles cochicham, esse aí é. E você percebe que você está sendo alvo de um ataque. E do riso, como se você fosse pretensioso demais
por desejar, vou participar de delegado federal, eu vou fazer... Então, veja bem, nesses grupos você perceberá esse tipo de ataque. E quando você reage a isso, do que vocês estão rindo? A gente está brincando, você não sabe brincar? Então, geralmente as pessoas cartesianas, limitadas, medíocres, elas vão tentar impor a você uma condição da mesmice. Ou seja, você tem que ser igual a elas. Você tem que ser a própria repetição do status quo que elas vivem. Se você se mostra diferente, você chama atenção. E se você é competente, e se você está buscando excelência no seu próprio potencial, puxa, você tem que saber que você será alvo de ataques. Porque ser bom incomoda. Aprenda isso. Não é que ser ruim traz consequências, não. É que ser bom e manter-se bom incomoda demais aos outros, tá? É a inveja mesmo, a inveja é um ataque, né? Ataque pela discussão. Você fala algo, uma pessoa rebate. Você fala outra coisa, a pessoa, ela cria um conflito constante para invalidar, para dizer assim, o que você está dizendo não é verdade. Ou o que você está dizendo é muito conhecido já, isso não é novidade nenhuma. Isso nós já estamos cansados de saber. Então, a discussão, esse conflito, esse embate é um ataque. Alguém está indo de frente a você. Ataques físicos, né? Eu apenas menciono aqui, mas seria lamentável que num grupo de profissionais que buscam excelência, buscam performance, haja ataques físicos. Mas lembrando que certos ataques verbais são verdadeiros golpes proporcionais a um ataque físico. Então, veja bem, aquilo que a boca maldiz, a maledicência, corresponde a um tapa, tá? Corresponde a uma agressão física. Vamos ver aqui, esses ataques também, né? Acho que é importante a gente ter assim um conceito, uma definição, né? Os ataques, eles costumam ser sintomas de preconceito. É preconceito, sinal da intolerância, da competitividade extrema, não é? Da agressividade e percepção distorcida. Então, certas pessoas costumam estabelecer seu valor pessoal através da comparação com alguém a quem elas podem transformar em perdedor. Então, nunca se esqueçam disso. Certas pessoas, elas buscam, na estratégia de lhe transformar em perdedor, para que ela possa se sentir bem. Ou seja, se em algum momento ela, no sentido comparativo, vier a se sentir inferiorizada em razão da sua graça, da sua inteligência, da sua beleza, da sua educação, da sua inteligência, do seu sucesso, do seu carisma, não é? Da sua apresentação, da sua postura, da sua coerência, dos seus valores. O que ela vai criar? Ela vai procurar, como numa gangorra, criar uma situação a ponto de transformá-lo num perdedor. E ela, um vitorioso, né? Ou uma vitoriosa. Então, isso é uma tática de pessoas que são a própria expressão e a revelação do fracasso. Quem se utiliza dessa estratégia é o próprio fracasso buscando, é o próprio perdedor buscando inocular
no outro como um veneno mesmo, por isso eu uso essa expressão inocular, deixar para o outro aquilo que ela é. Então, ela transforma você em perdedor, porque ela projeta, ela vai refletir aquilo que ela é. Mas ela precisa que o outro seja, para que ela esteja livre dessa sensação. E assim ela possa, então, se sentir um pouco melhor. Os ataques também, eles vão se acumulando, né, aqui. E passam até desapercebidos para um candidato. Até que você se sinta para baixo. Até que você se sinta mal. Você percebe, né? Puxa, então há aí uma cultura e herança da crítica aplicada na sua formação, né? Das consequências emocionais sobre a sua pessoa e que vão interferir na sua forma de pensar, na sua maneira de se envolver com a sua atividade. Então, veja bem, quando você tiver que fazer uma análise desse quadro que eu estou trazendo a vocês, sobre esses ataques dos quais vocês são vítimas, comece a pensar que você vai precisar aprender a lidar com isso, assim como você vai ter que aprender a estudar as matérias do edital, você vai ter que aprender a lidar com pessoas tóxicas, né? Com pessoas que trazem a você essa experiência, mas que vão compor aí a sua formação profissional. Até mesmo porque na vida futura, ao ingressar no cargo, você também será vítima de comentários e de ataques. Então, já é um preparo para a sua carreira. Portanto, desde já, pense nisso. E um grande abraço e nos encontramos no Twitter, @LuizaRicota. Né? Escrevam, opinem, deem suas sugestões. Até mais.